Now it is my pleasure to welcome Ernesto Mendez, who's a professor in Plant and Soil Science Department at UVM, who is going to introduce Jose Maria Tardin. Thank you. Good morning, everyone. Thank you for coming with this almost wintry weather, it feels like. But I'm really excited that we have someone here from the Brazilian movement of rural landless workers, because I think this issue is very important, is something that we need to start discussing more. For those of you who don't know me, I lead a group here called the Agroecology and Rural Livelihoods Group. And for us, the MSD has played a really important role, because although they are focusing a lot on attaining access to land for smallholder farmers and peasants that don't have land, they also have embraced agroecology as the way that they want people to manage their farms. And to me, coming more from a natural science background, but embracing more of a transdisciplinary approach now, I think the issue of access to land is a very important one. The MSD addresses two issues related to that, which, if you are familiar with Vermont and young farmers, they're also feeling it here, right? The barrier for a lot of new farmers to farm is access to land. It's expensive, sometimes it's not available, so this is a global problem. And the MSD is addressing this. One is just the issue that farmers need land, and secondly, the issue that land is very unequally distributed. That is a fact we have to face too. I'm originally from El Salvador, where at some point in our history, 80% of the land was owned by 2% of the population. And this continues in many countries, so it's not something that we should continue to ignore, as contentious as can be. And before I introduce Jose, I want to thank Fred Magduff, who's an emeritus professor from the Plant and Soil Science Department, who's very active on these issues and edits the Monthly Review, a journal that has increasingly been producing material related to food sovereignty and sustainable agriculture. So with that, I'll introduce Jose Maria Tardin, who is a Brazilian agricultural technician with a focus in agroecology. And he began his political activism in 1981 as an extension agent who was working with peasant families in South Center state of Paraná in Brazil. In southern Brazil. In 1986, he joined the Workers' Party, and he was elected mayor of the municipality of São João. Yeah? São João. I speak Portuñol, but not Portuguese, so excuse my accent. He held that position until 1992, and then he went on to work providing technical assistance in Paraná through non-governmental organizations. Since 2005, he has been a member of the Brazilian movement of rural landless workers, or the MSD for its acronym. He's a member of the MSD sector of production cooperation and the environment, where he works on the management team of the Latin American School for Agroecology and other agroecology schools in Brazil and Latin America. This is another innovation that has come through the MSD with the help of Via Campesina, in that they're trying to share the knowledge and teach agroecology at the level of the farmers and rural social movements. This is unique. We haven't really done that anywhere else. So it is my pleasure to introduce Jose Maria. And also I want to introduce Isabella Kenfield, who's Jose's wife and who will be translating for us. Thank you. Bom dia. Good morning. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Foster. First, I would like to thank Professor John Bellamy Foster. Nos proporcionou encontrar o Fred. Who helped us to meet Fred Magduff. E depois o professor Ernesto. And then Ernesto. E muito bem apoiados por Alisson. And a lot of good support from Allison. Chegamos bem até aqui.
we arrived here well. E também agradecer minha companheira Isabela. I'd also like to thank my wife, Isabella. E sem ela eu não teria como me comunicar. Without her, I wouldn't be able to communicate. Estou aprendendo um pouquinho de inglês. I'm learning a little bit of English. Meu desafio no próximo ano. My challenge for the next year. Para o Movimento Sem Terra, também quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui na plenária. On behalf of the MST, I'd also like to thank all of you who are here and came today. Vamos nos sentir em casa para compartilhar nossos temas relacionados à terra, We feel at home here to share our thoughts como on the nos land, relacionamos com ela hoje how we relate to the land today, e como estamos reconstruindo uma relação nova, and how we're building a new relationship with the earth, fundado na experiência de povos originários founded on the experience of original indigenous peoples e da ciência contemporânea. and contemporary science. Aí a agroecologia e a sua contribuição especial nessa reconstrução ecológica da agricultura. And agroecology and its special role in this reconstruction of agriculture. Movimento Sem Terra é uma organização que vai surgir no Brasil no final dos anos 70. The MST, the Movement of Landless Rural Workers, is a movement that emerged in Brazil in the end of the 1970s, Num período que no Brasil estava em plena vigor uma ditadura militar muito violenta. when Brazil was at the height of a very violent military dictatorship. E assim mesmo, centenas de famílias sem terra And regardless, hundreds of landless families vieram a público e organizaram a sua luta pela reforma agrária. came out into the public and started organizing their struggle for land. Em que pese toda a repressão que sofria essa população nos acampamentos, Despite all of the suffering that this population suffered on the encampments, em 1984 se criou essa organização unificando as lutas pela terra no país. in 1984, the MST was officially founded, creating a unification for the landless families who had started struggling for land. Ok. O Movimento Sem Terra é uma organização nacional, The MST is a national organization. mais ou menos a cada 5 anos realiza o seu Congresso Nacional. About every 5 years, it has a national congress. Esse foi o último congresso recentemente, em 2014. This was the Este ano? congress, this year's congress in 2014. Realizamos em Brasília com 15 mil pessoas participando para tomar as decisões que orientam nossas lutas no próximo período. This Congress took place in Brasilia, and it had about 15,000 members where lots of decisions were taken in regard to how the movement will proceed in the future. O MST, na sua organização, reúne mais ou menos 450 mil famílias, The MST has about 450,000 families in its Dando organization. that aproximadamente 1,5 milhão de pessoas no campo. About 1.5 million people in rural areas. Nós já conquistamos 4.500 fazendas e tornamos assentamentos. We've already been able to access land from 4,500 large farms, large land holdings, Mais ou menos 35 milhões de hectares de terra. about 35 milhões. 35 million hectares of land. E hoje nós temos ainda 60 mil famílias acampadas, fazendo a luta por novas fazendas. And today we have about 70,000 families who are encamped in the struggle, actively engaged in the struggle for land. Aqui é um momento quando, no final do Congresso, nós fomos protestar na frente do Palácio da Presidência da República, em Brasília.
So at the end of the last Congress, we had a march and we went to protest in front of the National Congress in Brasilia. E, finalmente, a presidente recebeu uma comissão do MST para abrir diálogo em torno das questões que a gente reivindica. And finally, the president received a commission from the MST to discuss some of the questions that we raised. O MST tem uma ampla relação internacional. The MST has ample international relationships. A CLOC, no contexto da América Latina e do Caribe, The CLOC, in terms of the context of Latin America and the Caribbean, e articula movimentos camponeses e de povos indígenas desse espaço da América Latina. which organizes and articulates indigenous and peasant organizations in Latin America. E numa escala global, a gente é membro da Via Campesina. And at the global level, the MST is a member of La Via Campesina. Tem mais ou menos 160 organizações do campo que é membro a nível de 4 continentes. Which has about 170 movements from 4 continents. E então, no conjunto dessas relações, nós temos várias grandes lutas unitárias globais. So in the middle of this context, we have a large global struggle, unified struggle. Como as sementes, One of the key issues is seeds, a reforma agrária, agrarian reform, o enfrentamento às corporações transnacionais do agronegócio, confronting large agribusiness multinational corporations, vários outros temas. and various other themes. Esse é para dar uma ideia do Brasil, onde está destacado é o estado do Paraná e aquela marca menor, a capital Curitiba. So this is a map of Brazil, and the state that's highlighted is the state of Paraná, and the mark in the red is where Curitiba, the state capital, is. Esse é o estado onde eu estou participando do Movimento Sem Terra This is the state where I participate in the movement. e eu fico em Curitiba e nessa região próxima à capital. I live in Curitiba and work around in the surrounding area. No Paraná, nós estamos organizados em 25 mil famílias em assentamentos. In Paraná, there's 25,000 families on agrarian reform settlements, Mais de 300 fazendas more than 300 farms, e temos ainda 7 mil famílias acampadas. and there's 7,000 families currently encamped. Esse é só para dar uma ideia que na história do Brasil nunca se fez a reforma agrária. Just to give you an idea, in the history of Brazil, an agrarian reform was never implemented. E é um levantamento só relacionado a grandes propriedades improdutivas. And there's a survey done of large unproductive properties. Em 2010, no Brasil, elas totalizam 228 mil hectares. In 2010, these farms totaled about 2,028 Hectares. thousand. 228 mil. Okay, 2,028,000 hectares. Não é milhões? Exato. 228 million hectares. E essas áreas, então, que nós estamos sempre identificando para ocupar e tomar para as famílias. And these are the areas that the MST is constantly identifying and occupying to pressure the government to expropriate for land reform. Em que pese a nossa luta nos últimos 10 anos, 2003 a 2010, apesar das lutas que fazemos, Despite the struggles that we've done for the last 3 years, from 2003 to 2010, a concentração da terra aumentou no Brasil. the land concentration actually increased in Brazil. Há uma ação muito agressiva das transnacionais com o Estado brasileiro para expandir o agronegócio no país.
There's a violent process between large agribusiness and the Brazilian government to expand agribusiness in Brazil. E essa realidade afeta diretamente os camponeses e os povos indígenas. And this reality directly affects peasants and indigenous peoples. Quando nós nos organizamos para ocupar a terra, formamos um que chamamos de um acampamento. When we organize to occupy land, we form what's called an encampment. Os acampamentos podem ser organizados diretamente na ocupação de uma fazenda ou às margens de uma rodovia. An encampment could be directly on an occupied farm or it could be on the side of a road. E esse acampamento, então, é a nossa primeira escola de organização social dos sem-terras. So these encampments are the first schools for social organization of the landless. As famílias são organizadas em grupo de 10 membros. The families are organized in groups of 10 people. E a partir dessa base vai estruturando os outros níveis de decisão da organização. And based on this base, the other levels of the organization are organized. E de forma autônoma organizamos essa comunidade para resolver nossos problemas de saúde, de escolarização, de alimentação e outros. And these encampments are organized autonomously to resolve issues such as schooling, health, food, basic needs. Nós temos acampamentos que às vezes fica em luta pela terra por quase 20 anos até conseguir. We have some of our occupations, we have encampments for 20 years in the struggle for land. E durante esse período sempre vai ter muitos confrontos com pistoleiros e com a polícia. And during this period, there is always a lot of confrontations with the police and hired gunmen hired by the farmers. É nessa fase do acampamento que essa situação vai sendo experimentado pelas pessoas. It's in the phase of the encampment, in the occupation, that this phase begins, this phrase here begins. De uma condição inicial de indivíduos desorganizados socialmente, From a situation where there's a lot of individuals who are unorganized socially, para um protagonismo em direção de mudar a sua vida. into protagonists changing their lives. Outra decisão que nós temos no MST, na Via Campesina, é o confronto direto com as corporações. Another decision that the MST and Via Campesina has made is to confront large corporations. Então, se no dia a dia nós temos a luta para melhorar de vida, nós também temos que nos colocar em confronto direto com as corporações e o Estado. So if we're engaged in a struggle to improve our lives every day, this implies that we have to directly confront these companies and the state. Sejam as corporações que agem diretamente na agricultura, como Syngenta, Aracruz, Cargill, Monsanto, Bunge. They could be companies that work directly in agribusiness, such as Syngenta, Monsanto, Cargill, and Aracruz. Mas também aquelas que atuam na distribuição da produção, como Carrefour e outras redes de supermercado. But also the companies that work in distribution and processing. Esse sistema também está bastante sustentado pelo sistema financeiro. This Os system, bancos. this system is really supported by the financial system and the banks. E eles atuam todos os dias nos territórios camponeses, nos territórios indígenas, sobre a floresta e outros biomas do Brasil. And they work every day in peasant areas and indigenous lands, in the forests, in all of Brazil.
e, de forma absolutamente criminosa, tornar o Brasil o segundo maior produtor de transgênicos, de soja e milho. And in a completely criminal manner, turned Brazil into the second largest producer of transgenics. GMOs. Em 2003, no Paraná, nós decidimos fazer a ocupação de um centro de biotecnologia da Monsanto. In 2003 in Paraná, we made the decision to occupy an experimental research center of Monsanto. E nesse ato de ocupação, nós fomos vitoriosos. And in this act, we were victorious. E transformamos essa área da Monsanto em um centro de ensino camponês para a agroecologia. And we turned this experimental research station of Monsanto into a center for agroecological research for peasants. Mais ou menos 2 anos depois, nós fomos retirados de forma violenta pela polícia. 2 years later, we were violently removed by the police. Mas a Monsanto não conseguiu se restabelecer nesse local. But Monsanto was not able to reestablish itself on this site. Tivemos muito problema com o poder judiciário durante os últimos 10 anos, até que a situação foi resolvida. We had a lot of problems with the judicial power in the 10 years afterwards, but eventually it was all resolved and everybody who was sued by Monsanto was absolved. Em 2006, nós repetimos essa ação sobre um centro de biotecnologia de transgênicos da Syngenta, no Paraná. In 2006, we carried out a similar action against the Center for Biotechnological Research of Syngenta in Paraná. Nos 2 primeiros anos de conflito, tivemos uma operação armada pela empresa que matou um companheiro e feriram vários outros. There were some violent conflicts with the company that ultimately resulted in the death of one of his colleagues. Mas numa ação internacional da Via Campesina, nós conseguimos derrotar a Syngenta. But with the help of Via Campesina, we were able to beat Syngenta. E finalmente essa fazenda agora é uma estação de pesquisa pública em agroecologia. And today, this center of Syngenta is a state-run center for agroecological research. No acordo que fizemos, entregamos essa fazenda para o Instituto Agronômico do Paraná, que mantém as pesquisas em funcionamento. The MST handed the site over to, gave control of the site to the Paraná Center for Agronomic Research, which runs it and manages it as a Center for Agroecological Research. Então, esta área não tem mais como nós perder. So we won't lose this area anymore. Assim como nós tomamos a iniciativa de ocupar as terras, Just as we have made the decision to occupy lands, nesse período de acampamento nós já vamos organizando as nossas escolas. in this period of encampments, we also start organizing our schools. As condições materiais são muito precárias, Material conditions are very precarious, até que a gente consegue com os anos melhorar, como vocês podem ver nessa foto abaixo. but over the years, we're able to improve the situation, as you can see in the photo below. Essa é uma escola técnica de agroecologia para nível médio. This is a technical school for agroecology that's at the high school level. Eu vou trazer algumas informações sobre a Escola Latino-Americana de Agroecologia. I'm going to present some information about the Latin American School for Agroecology Como referência de um conjunto de escolas que estamos estabelecendo na América Latina. as an example of a group of different schools that we're establishing in Latin America. Essa escola foi criada no ano de 2005 no Paraná, This school was created in 2005 in Paraná como parte de um protocolo de cooperação entre o governo do Brasil e o governo da Venezuela. as part of a cooperation
agreement between the governments of Brazil and Venezuela. Quando no Fórum Social Mundial, em 2005, Chaves e o governo brasileiro assinaram este acordo. And the 2005 World Social Forum, Hugo Chavez and the government of Brazil signed this accord. E então essa escola foi instalada no Paraná, onde eu trabalho desde o início. So this school was founded in Paraná, and I've worked there since the beginning of it. E 6 meses depois nós iniciamos a escola da Venezuela, And 6 months later, the school in Venezuela was started. com jovens de famílias camponesas de qualquer país da América Latina podem participar. With the youth of social movements, rural social movements from any country, very many different countries throughout Latin America. Essa escola está situada naquele marco menor que é o assentamento contestado. This school is situated on the smaller mark where the Contestado Agrarian Reform Settlement is located. Esta era uma fazenda de uma transnacional chamada Incepa, This was a farm of a transnational company called Incepa. que tem 3.300 hectares. It has 3,300 hectares. Nós tomamos essa fazenda em 1999. We took this farm in 1999. E iniciamos a escola de agroecologia em 2005. And we started the School for Agroecology in 2005. Essa é a primeira escola de graduação em agroecologia no Brasil. This is the first college-level course for agroecology in Brazil. É importante registrar que até a iniciativa do MST não havia nenhuma escola técnica de agroecologia no Brasil. Before this effort by the MST, there was no technical school for agroecology in Brazil. Então, sabendo que o Estado não vai fazer as coisas para nós, nós nos antecipamos fazendo de acordo com as nossas capacidades materiais e humanas. So knowing that the Brazilian government is not going to support us in these efforts, we do what we can to promote. E vamos melhorando a infraestrutura pouco a pouco. And we improve the infrastructure little by little. Nós sabemos que não podemos ficar esperando o Estado fazer por nós. We know we can't wait for the state to do things for us, to do this for us. É uma escola também carente de muita infraestrutura. Por exemplo, a nossa biblioteca é muito limitada. It's a school lacking a lot of infrastructure. For example, our library is very limited. O acesso à internet também é bastante limitado. Internet access is also very limited. As condições para praticar esporte também é muito precária. Conditions for practicing